Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Graças ao Senhor por mais uma comunhão, né? Estamos junto com os irmãos. Como o hino nós acabamos de cantar. Senhor, como é bom estar junto com os irmãos, desfrutando da palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmão, vamos orar, né, para o Senhor nessa noite. O Senhor falar conosco, né? Senhor, possa nos lavar com a sua palavra. Senhor Jesus, ó Senhor, nessa noite, Senhor, oramos a Ti. Senhor, vem falar conosco, Senhor. Senhor, eis a cada um de nós aqui. Ó Senhor, somos Teus canais. Que o Senhor possa nos usar, Senhor, para que frua a vida dentro de nós e alcance toda essa cidade de Birité. Esse rio de água viva, Senhor, possa fluir dentro de nós e alcançar toda essa cidade. Ó Senhor Jesus, eis-os aqui, Senhor. Nos dê um coração puro e de simplicidade, que obedece a Tua palavra, siga a direção da Sua palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Irmãos, graças ao Senhor, chegamos mais uma palavra da série que nós estamos estudando do livro de Gênesis. Graças ao Senhor pelo livro de Gênesis. O livro de Gênesis, o Senhor tem nos revelado muito. É a origem, é o princípio. O livro de Gênesis é a origem e o princípio. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor pela palavra. O Senhor tem falado para nós, né? A palavra é direção para a igreja, né? Ó Senhor Jesus. Irmão, graças ao Senhor, na semana passada, o irmão até entrou sobre a questão do rio da água da vida. Irmão, isso é muito rico. Nós também essa noite, nessa semana, né, nós estudamos muito disso, né, do rio da água da vida. Irmão, e o Senhor quer nos mostrar para nós. Irmão, o Senhor, graças ao Senhor, o Senhor chamou a cada um de nós e Ele nos mostrou que nós somos canais. Somos canais do Senhor e o Senhor quer fluir. Como nós vimos lá em João 7,37, o Senhor mostra para nós: todo aquele que crê, o Senhor fluirá como rios de água viva. Irmão, nós, graças ao Senhor, a palavra, a vida de Deus precisa fluir, irmãos. E essa é a necessidade do Senhor, alcançar toda a cidade de Birité. Hoje o Senhor nos sois como canais, não é verdade? Nós podemos dar como exemplo com respeito à Copasa, por exemplo. A Copasa tem um grande reservatório de água, mas para chegar a água até na sua casa, existe várias ramificações, né? Canalizações de cano, né? Para a água chegar até a sua casa, né? Ou seja, há canais para a água chegar até na sua casa. Irmão, ou seja, nós sabemos que hoje esse reservatório é o próprio Deus. O próprio Deus é esse reservatório. Mas só que para esse reservatório, essa água da vida chegar até a casa de cada pessoa, precisa dos canais. Precisa dos canais, né? Das tubulações, né? Para chegar à casa de cada um. Irmão, hoje para a vida de Deus chegar nas pessoas, é necessário de canais. E o Senhor, aqui em Birité, constituiu nós como canais vivos do Senhor. Aquele hino que nós cantamos, o hino 134, nós cantamos: brota, bota ao poço, vem Senhor cavar-me. Não é verdade? Nós cantamos até semana passada, né? Vem cavar-me. Irmãos, o Senhor quer nos cavar, desentulhar. Já pensou? Tem um grande reservatório de água, mas a água não chega até a sua casa? Se a tubulação está obstruída, né, Neiva? Está obstruída ali, a água não chega. O reservatório está cheio de água, mas a água não chega. Já pensou? Irmão, ou seja, hoje Deus é tremendo, Deus é imensurável. Nós temos isso no livro de Gênesis, que Deus é imensurável, Deus é tremendo. Mas Ele quer chegar até nós, chegar até nas pessoas. Mas Ele quer usar nós como canais, como instrumentos vivos dele. Ele quer usar cada um de nós, não é? Só que se nós tivermos obstruído, e infelizmente, né, muitas tubulações, igual por exemplo na Copasa, se uma adutora, por exemplo, tiver algum problema, a cidade inteira fica sem água. Ou se uma canalização tiver obstruída, com sujeira, por exemplo, a água não chega, né? Então, ou seja,
Irmão, nós precisamos orar: Senhor, vem desentulhar-nos, seja pecado, seja tudo que há em nós, para que a vida chegue às pessoas. Se a vida não tem chegado o seu vizinho, chegado a sua família, é porque às vezes nós, como canais, nós não estamos exercendo o nosso canal como um canal de Deus. Nós vamos orar ao Senhor: Senhor, me usa como canal vivo do Senhor, para alcançar a minha cidade, para alcançar a minha rua, a minha família, com o rio da água da vida. Vamos desfrutar isso aí, lá em Ezequiel, capítulo 47, vamos lá abrir. Graças ao Senhor pelo Ezequiel, aqui mostra para nós, graças ao Senhor, uma grande visão do rio da água da vida. Ezequiel capítulo 47, versículo de 1 ao 12. Ezequiel 47, de 1 a 12, ele fala assim, vamos ler a partir do 1, fala assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saía águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Aí no 2 ele fala assim: ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olhava para o oriente. Eis que corria águas ao lado direito. Aqui mostrando para nós, irmão, que a água vinha do trono de Deus. Ao lumiar do trono de Deus surgiu uma água. Essa água, ele saía, e que era como saía ali, a fonte saía ali do trono de Deus, e eu alcançava como rio, né? Irmão, isso é muito rico, né? Graças ao Senhor que a água, nós mostramos lá em João 19, 34, depois nós vamos ler, que ela saiu do próprio Cristo. Ele furou o seu lado, e ali saiu sangue e água. Ou seja, a água saiu do próprio Cristo. Aqui mostra para nós que saía a água do templo, ali saía a água do altar. Ó Senhor Jesus. Aí no versículo 3 ele fala assim: saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me dava pelos tornozelos. Aqui nós vemos que ali saía a água do trono de Deus, e essa água ali que nós mostramos para ler, saiu também um homem para o oriente, e que esse homem representa o próprio Cristo, para medir. Nós podemos até ver, os irmãos até colocam o dedo aqui só para marcar. Vamos ler lá em Ezequiel 40, versículo 3. Os irmãos veem que esse homem refere o próprio Deus. Ezequiel 40, versículo 3. É só para a gente ver aqui, os irmãos verem quem está mentindo aqui. Ezequiel capítulo 40, um pouquinho atrás, hein? Ezequiel 40, versículo 3, ele fala assim: ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como de bronze, estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Irmão, louvado seja o Senhor. Esse aqui é o próprio Cristo, Senhor Jesus. Irmão, esse Cristo, esse rio da água da vida sai do trono de Deus e vem nos alcançar. Mas só que o Senhor também, irmãos, por um lado, Ele dispensa a sua água da vida, essa água que é o rio, mas também Ele vai nos medir. Até onde que a vida de Deus, essa água está em você? Até onde que essa água, ela está na sua vida? Aí, você viu que ele aqui no versículo 3, ele mediu. Ele saiu o homem para o oriente, tendo a mão cordel para medir, e mediu com 1000 côvados, e que a água, e fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Ou seja, a água estava simplesmente aqui no calcanhar, né? Aqui no tornozelos, né? Aí no versículo 4 ele fala assim: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e águas que me davam pelos joelhos. Irmão, a água agora começou a subir. Senhor Jesus, mediu mais 1000 e fez passar pelas águas, e águas que dava pelos ombros. Graças ao Senhor, a água foi só subindo, e esse homem foi imergindo na água. Senhor Jesus. Só que no versículo 5 já mostra que o rio já estava levando ele, né? Vamos ler o versículo 5 e fala assim, ó: mediu ainda outro 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido
a água que deveria passar a nado, o rio pela qual não podia passar. Irmão, o Senhor Jesus. Irmão, às vezes aqui por um lado mostra a trajetória da nossa vida cristã. Quanto a água de Deus, quanto a vida de Deus está sobre a nossa vida. Às vezes a vida de Deus ainda está somente nos tornozelos, né, auxiliadora? Mas tem certo irmão que a água está nos joelhos. Alguns irmãos a água está já nos ombros. Alguns, ou seja, já o rio já tomou ele. Irmão, a vida de Deus, ela precisa ser abundante em nossa vida, ao ponto de que você já, porque quando a água está no tornozelo, você ainda consegue caminhar sobre as águas. Ou seja, se a vida de Deus, irmão, está ainda pouco em sua vida, ainda você tem ainda liberdade de fazer a sua vontade, de agir ainda. Se a água está ainda no seu tornozelo ainda, você pode andar para todo lado. Você ainda pode ainda agir ainda, né? Se a vida de Deus está muito pouco na sua vida, ainda o seu ego ainda, irmão, tem ainda autonomia ainda, né? Mas quando está chegando no joelho, a gente vê que o rio já começa a te tomar, começa a te domar a sua vida da alma, né? Começa já a te restringir. Irmão, quanto mais a vida de Deus vai crescendo, esse rio representa a própria vida de Deus. Quanto mais a vida de Deus ela vai te enchendo, ela vai te tomando, mais você vai ter liberdade de agir por si mesmo. Você viu que, não sei se os irmãos já entraram no rio, quando a água ela chega no joelho, já tem alguma dificuldade para você caminhar. E muito menos quando ela chega nos ombros. Aí já não tem como mais você querer caminhar, né? O rio já te toma você. Principalmente um rio tiver corrente, ele já te toma você. Você sabe o que está referindo, irmão? Mostrando aqui para nós essa visão de Ezequiel, mostrando para nós, sabe, Edson, que a vida de Deus ela precisa cada dia mais nos encher, que ao ponto que a gente não possa ter mais liberdade de agir por si mesmo. A vida de Deus ela precisa agir sobre a nossa vida. Você sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente ainda age muito por nós mesmos. E quando a gente agimos por nós mesmos, mostra que ainda há pouco Deus dentro de nós. É pouco Deus, irmão. É pouca vida de Deus ainda. Então por isso, e quem vem medir, irmão, não vai ser um irmão não. A gente acha assim, a gente está na vida da igreja aqui, né, Neiva? O irmão vai lá te mediar, não, esse irmão, não, irmão. Não é, se fosse tá bom, né? Mas aqui é o próprio Deus, né? Ele com a régua. Irmão, na sua vida diária hoje, você acha que o Senhor Jesus não estava com a régua lá te medindo? Quanto que você cresceu? Irmão, vamos fazer uma retrospectiva. Nós já estamos no final do ano, né? O quanto de Deus você cresceu durante esse ano? Nós estamos na finalização aí de 2025. Mas o tanto de Deus, o tanto de vida de Deus nos encheu. O quanto do rio cresceu dentro de nós. Sabe, irmãos? Por isso que as palavras que o Senhor tem falado atualmente para nós é de que nós precisamos nos encher da palavra. A palavra, ela precisa nos encher a tal maneira que a gente já não tem mais livre-arbítrio, não. Quando a gente tem muito ainda a nossa vida da alma ainda, irmão, ela tem muita liberdade de agir, é porque ainda há pouca vida de Deus. Por isso nós precisamos encher-nos na vida de Deus. Aí continuando, ele fala aqui, ó, vamos lá, no versículo 6, ele fala assim, ó, e me disse, visto isso, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. Ali ele mostrou, por que ele mostrou para ele que ali havia grande abundância de árvores na margem, na cabeceira do rio, nas margens do rio? Sabe, irmão, ali o Senhor, Ezequiel, ali nessa visão de Ezequiel, o Senhor queria mostrar que a vida, a palavra de Deus, a vida de Deus, ela traz vida. Ela traz, irmão, ela faz florescer aonde que não tem vida. Entende? A gente pode ver isso na questão do deserto. Só um exemplo, os irmãos. No deserto você não vê nenhuma vegetação.
praticamente não há de vegetação. Mas sabe por quê? Porque não existe água. Quanto mais a água, onde que o rio passava, havia abundância grande de vegetação nas margens do rio, mostrando para nós, irmão, um exemplo para nós, que aonde a vida de Deus ela passa, ela floresce, ela traz vida. Irmão, se a vida de Deus ela passa na sua vida, ela está te enchendo a sua vida, irmão, a sua vida vai florescer. É para você ver, eu não sei se os irmãos já viram na região do Nordeste, por exemplo, onde às vezes tinha ribeirões, né? E por causa dessas mudanças climáticas, simplesmente secaram, alguns secaram. Você pode reparar que há o caminho do rio, mas você olha nas beiradas, nas cabeceiras dos rios, já não tem mais nem vegetação, as vegetações secaram. Mas por quê? Porque o rio já não passou lá mais. Secou. Irmão, se a vida de Deus, se o rio, se a vida de Deus não passar a nossa vida, irmão, a nossa vida vai secar, não vai ter vida. Então, onde que o rio passava, florescia. Irmão, se o rio passar no deserto, vai florescer. Você entende? E aqui, esse rio é um rio diferente, porque esse rio, ele sai do trono de Deus. Irmão, quando esse rio sai do trono de Deus, ele começa a percorrer, e aonde que ele percorre, ele traz vida. Irmão, às vezes a nossa vida era um deserto, não é? Eu não sei essa experiência, mas eu falo por mim mesmo. Às vezes a gente até está na vida da igreja, mas às vezes a gente está numa fase de deserto em nossa vida. Porque o rio, às vezes até secou, não é? Não está fluindo. Você lembra aquele hino que nós acabamos de falar, 134? Brota o rio, Senhor, vem cavar para a água voltar de novo o percurso, porque está entupido. Às vezes está entupido com pecado, com tanta coisa, né? Aí a vida de Deus não flui. Aí o rio não flui, irmãos. Aí não tem, como se diz, não vai ter vegetação. Se o rio não passar, não há como ter, na verdade, vida, né? Aí, aqui no versículo, olha para você no versículo 8 que ele fala. Então me disse, essas águas saem para a região oriente e desce a Capina e entra no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Não sei se os irmãos conhecem o mar morto. Por que se chama mar morto? Porque tem uma grande concentração de iodo, né, de sal, né, no mar morto, né, ao ponto que a densidade é tão grande que você até mergulha, né, assim, a boia, né, por causa da densidade do sal, né, isso, ao ponto que a gente pesquisar, por exemplo, você pode reparar que nem bactéria, que a bactéria, ela consegue sobreviver em qualquer lugar, né. E no rio, o mar morto, não consegue nem bactéria sobreviver. Mas isso é isso mesmo, por causa da concentração grande do sal. Mas só que é impressionante, irmão. Isso é maravilhoso, porque quando esse rio que sai do trono de Deus, ele entra no mar morto, pensa, você vê, as águas começam a se tornar saudáveis, começam a se tornar águas potáveis. Irmão, é uma coisa inacreditável. Nem a ciência consegue explicar isso. Como pode o mar morto começar a produzir vida? Irmão, só a vida de Deus consegue fazer isso. Irmão, só a vida de Deus consegue transformar algo que já está morto e consegue reviver. Então, ou seja, quando esse rio chegou no mar morto, a gente pode até ver que, olha, você vê o que acontece nesse mar morto, versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde que passe este rio. Irmão, esse rio é maravilhoso ou não é? Aonde que ele passa, irmão, aonde que ele passa, ele traz vida. Aonde que ele passa, ele faz surgir os animais. Você vê que lá não tinha nem bactéria no mar morto. Agora aqui no versículo 8, 9, já fala que vai ter o que, irmãos? Abundância de peixes, de animais. Irmãos, isso aí é algo inacreditável. O poder da vida, aqui mostrando para nós, que o poder da vida transforma a morte em vida. Irmão, a vida é uma vida de ressurreição. Mostra a vida de ressurreição do Senhor. Ou seja, aquilo que estava na morte,
Jesus estava na morte, não havia esperança, mas o que ele aconteceu? Ele ressuscitou, tornou-se vida. Irmão, graças ao Senhor, nós também éramos assim. Efésios 2 mostra a nossa condição. Era essa terra árida, esse deserto, éramos nós. Efésios 2 mostra aí que nós estávamos em nossos delitos e pecado, não havia vida, estávamos perdidos, destinados ao lago de fogo, mas a vida de Deus nos alcançou. Aí brotou a esperança dentro de nós. Irmão, que riqueza é essa, né? Irmão, quando a gente vê sobre essa visão de Ezequiel, nós precisamos tocar nisso. E aqui em Birité, nós precisamos ser esse canal. Ou seja, às vezes o meu vizinho está num deserto, às vezes a pessoa lá do meu serviço está no deserto, às vezes não precisa ser muito longe não, irmão. Às vezes é pessoas do nosso lado, que convive conosco, está no deserto, mas nós somos um canal, não é? Nós somos um canal vivo, irmão, para levar esse rio hoje, irmão, esse rio hoje, ele não está lá não, que a gente viu que a visão de Ezequiel, ele está dentro de nós, não é? Esse rio hoje está dentro de nós. Lá em João 7, 37 e 38, ele fala que os que crerem fluirão rios de água viva. Irmão, ou seja, esse rio que está referenciando aqui Ezequiel, Pedro está dentro de nós e quer alcançar as pessoas. Irmão, alcançar as pessoas aqui em Birité, os nossos vizinhos. Aí podemos continuar, no versículo 10 ele fala assim: junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Engraim, haverá lugar para se estenderem redes, e o seu peixe segundo a sua espécie, serão como peixes do mar grande, em multidão excessiva. Irmão, isso é maravilhoso. Ou seja, não é só um peixe não, é peixe, aqui ele até fala aqui para nós, aqui, peixe do mar grande. Pensa, você vê, irmão, peixe mar grande, peixe graúdo, ou seja, excessiva multidão. Irmão, onde que a vida de Deus traz a abundância. Irmão, quando a vida de Deus ela entra, quando o rio da água da vida ela chega, vem para trazer fartura, vem para trazer abundância de vida. Senhor Jesus. Mas já no versículo 11, nós vemos uma advertência para nós. E existe um lugar onde que esse rio, ele não conseguiu mudar a situação dele. Esse rio não conseguiu mudar a situação dele. E no versículo 11 mostra bem claro isso para nós. Podemos ler: mas os seus charcos e seus pântanos não serão saudáveis, serão deixados para o sal. Você sabe o que é pântanos? Não sei se os irmãos conhecem os pântanos, né? Os pântanos são aquelas águas paradas. Os irmãos conhecem pântanos, charcos, né? Aquelas águas paradas, são águas mortas. Não é? Águas mortas, paradas. Irmão, para você ver, não sei se o irmão sabia, uma água parada é uma água morta. E uma água morta, por isso que eu digo para os irmãos, uma água parada só dá dengue, né? Só traz morte. Né? Chikungunya, né? Toda essa sorte de pé, coisas ruins, não é isso? Uma água parada dá muita bactéria, né? E isso vai acontecer, ou seja, irmão, o rio não conseguiu ficar saudável essas águas. Você sabia que era isso? O rio não conseguiu tornar os pântanos saudáveis. E sabe por quê? Era águas paradas. Irmão, sabe o que acontece conosco? Se a vida de Deus, se nós em nossa vida vivemos parado, se o rio da água da vida não flui em nós, irmão, é morte certa, né? É morte certa. Ou seja, um rio obstruído, uma poça de água ali, irmão, parada, ela não produz vida. Por isso que lá em João fala para nós, fluirão rios. Os rios precisam fluir. Irmão, o rio precisa fluir de nossa vida. Ele não pode ficar obstruído. Já pensou? Igual nós demos o exemplo agora da Copasa. Muito simples, meus irmãos me perdoem. Mas para os irmãos entenderem. O que adianta ter um reservatório tão enorme? Mas, se os canos estiver tudo obstruído, a água não vai chegar nas casas. Irmão, não adianta ter um reservatório muito grande,
mas o canal está obstruído. Ou seja, Deus é muito maravilhoso. Nós estamos tendo palavras aqui muito fortes, né? Palavras muito ricas, Gênesis, muita revelação. Mas se eu, como canal, estou sendo obstruído, estou simplesmente fechado, o Senhor quer cavar o poço, né? O Senhor quer cavar nós, limpar a gente, tirar todo o entulho. Às vezes, o que está impedindo desse rio fluir, irmão, às vezes seja o pecado, seja nossas tradições, seja o pecado, seja tanta coisa que impede esse rio fluir. Por isso nós cantamos aqui hino C5, fluirão rios de água viva. Não é verdade? O hino C5, né, que nós acabamos de cantar, irmão, precisa fluir, irmão. A água não pode ficar parada, não. Quando fica parada é morte certa. Irmão, a água precisa fluir. Nós não queremos, irmão, jamais estar nessa condição dos pântanos. E infelizmente existe muitos irmãos hoje na vida da igreja, não vou falar da denominação, mas na vida da igreja ainda que é pântano ainda. Entende? Não deixa a água fluir, não deixa o Cristo fluir dentro dele. Está parado, está obstruído. Irmão, o Cristo não pode estar obstruído, não. Ele precisa fluir de nós. Não é verdade? Aí no versículo 12, ele fala assim, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dê fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e seu fruto servirá de alimento, e sua folha de remédio. Nós podemos ver isso aqui também, refere à árvore da vida, que mostra lá em Apocalipse, né? Que as folhas serão como um remédio para o povo. Irmão, está vendo aqui, irmão? Como a vida de Deus, ela produz fruto, ela faz frutificar, ela faz produzir frutos, né? Nós podemos ver também que lá em Gálatas, nós vimos também a questão dos frutos do Espírito. Irmão, quando o Espírito flui, irmão, produz frutos, bondade, benignidade, mansidão. Ou seja, quando o rio d'água da vida flui em nós produzimos frutos do Espírito, né? Senhor Jesus, graças ao Senhor. Vamos ler também, irmãos, lá em João, capítulo 19. Senhor Jesus. João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34 e 35. Graças ao Senhor por essa visão. O Senhor deu a João, Senhor Jesus. Aí ele fala aqui, João, capítulo 19, 34 e 35, ele fala assim: mas um dos seus soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que vós também vos creais. Irmão, louvado seja o Senhor. Ele fala aqui que um soldado abriu o lado de Jesus, e ali saiu sangue e água. Essa água, Pedro, é esse rio que nós vimos em Ezequiel também. Não é? Esse rio que nós vimos, irmão, é essa água da vida. Irmão, graças ao Senhor, que quando nós bebemos a água da vida, estamos bebendo do próprio Cristo. Irmão, esse rio, essa água, está na pessoa do próprio Cristo Jesus. Por isso que agora você entende que onde que o rio passava, produzia frutos, produzia vida. Irmão, você pode reparar que quando Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, 33 anos e meio, aonde que ele passava, ele produzia vida. Quando havia pessoas doentes, ali havia curado, eles seriam curados, não é? Irmão, quando o Senhor, aonde que o Senhor passava, havia vida. Irmão, quando o Senhor chegava naquela região, ali começava o quê? Produzir vida. Irmão, ou seja, aqui o Jesus Cristo é o próprio rio. Então quando nós vimos aqui, quando ele surar o lado de Jesus, irmão, o rio estava ali fluindo do próprio Cristo. Senhor Jesus, graças ao Senhor por essa visão de João, irmão. João viu porque estava perto. Então, irmão, nós precisamos estar perto do Senhor. Quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais nós vamos ver a sua vida, ver a sua palavra, não é? Senhor Jesus, e ele viu isso e ele testificou. Nós precisamos ver e testificar. Vamos ler também lá, João capítulo 14, aí mesmo João, né? Vamos voltar um pouquinho, 4,
versículo 4. João, versículo 4:14. A questão da mulher samaritana. Senhor Jesus, 4:14, Evangelho de João. Ele fala assim, os irmãos acharam? Ele fala assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que lhe der será o que, irmãos? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor Jesus, vamos ler esse versículo de novo? Junto. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmão, graças ao Senhor, aqui o Senhor estava mostrando para Maria Samaritana, né? Que a água que lhe der será nele o que, irmão? Uma fonte a jorrar, não vai ter sede. Essa água que o Senhor Jesus estava falando, era Ele mesmo. Você viu, nós acabamos de ler agora em João 19:34, que dele saía um rio, saía uma água da vida, né? Saía água, sangue e água, não é isso que nós acabamos de ler agora? Em João 19:34, saía dele, do seu lado foi furado e saiu sangue e água. Essa água aqui, irmão, é que o próprio Jesus estava dando para a mulher samaritana. É Ele mesmo com uma água viva. Por isso que ela não mais teria sede. Irmão, se você está tendo sede, é porque você não está bebendo do Senhor Jesus. Se na minha vida, irmão, eu estou tendo sede, é porque eu não estou bebendo do Senhor. O Senhor falou para Maria Samaritana: quando você beber de mim, você nunca vai ter sede. Ela simplesmente, ela estava lá, né, com os baldes, né, para buscar água, né? E nós podemos ler, eu não vou ler todo o contexto por causa do tempo. Os irmãos leram semana passada e da mulher samaritana, e ela sempre ia lá no poço pegar água, principalmente no meio-dia, né? Ia lá buscar água. E o Senhor falou com ela assim, né, no 14, né? Se você beber a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Ou seja, irmão, a água deste mundo que a gente bebe, as coisas deste mundo, dessa vida material, a gente volta a ter, sempre vai ter que beber, vai ter sede de novo, porque não sacia a sede. Os irmãos entenderam? Não sacia. Irmão, a única coisa que sacia a sede humana é o próprio Cristo. Se não for Cristo, irmão, Cristo é o centro da vida humana. Ele que completa, Ele que satisfaz. Por isso o Evangelho de João, ele mostra com as coisas mais vitais que a humanidade precisa. Ele mostra para nós que Ele é o pão da vida. Ele mostra para nós que Ele é o ar da vida. Ele mostra para nós que Ele é a água da vida. Ou seja, sem esses elementos o homem não vive, o ser humano não vive, qualquer ser humano não vive. Então ele mostra que Ele é a parte vital do ser humano. Então ele mostra para nós, irmão, que sem Ele não há vida. Se não for o Senhor, não existe vida. Por isso nós precisamos beber. Como ele falou assim, se você está com sede, ele fala assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. Se você beber da água que eu estou te dando, você nunca vai ter sede. Irmão, se nós estamos bebendo do Senhor, nós nunca vamos ter sede. Ou seja, essas coisas materiais, essas coisas dessa terra, irmão, não vai mudar a nossa vida, não vai satisfazer a nossa vida. Você lembra que o Senhor falou com ela, com a mulher samaritana? Então, já que você quer, mas chama o teu marido e vem cá. Aí ela falou assim: Senhor, não tem marido. E ele já tinha 7, né? Não é isso mesmo, irmãos? 6 maridos? Isso, 6 maridos, né? 6 maridos. E agora pensa ver a situação: 6 maridos. Mas você sabe por que o Senhor frisou justamente isso? Que Ele pediu para que ela trazesse o marido, e ela falou que ainda não tinha, e o Senhor falou que era que tinha, né? 6 maridos. Por quê? Porque, irmão, essa mulher estava vivendo uma vida de insatisfação humana. Ela não é nada satisfazia ela, não completava a alegria dela.
A nossa vida também, irmão. Tira Cristo dentro de nós. Você pode ter tudo, mas não vai ter nada. Você pode ter tudo, pode ganhar o mundo todo, mas não vai ter nada. Porque, irmão, o que satisfaz nós é Cristo. Então, o Senhor mostrou para ela que ela era um quadro da Maria Samaritana, era uma mulher insatisfeita, né? Havia um vazio dentro dela. Como hoje as pessoas no mundo hoje, irmão, há um vazio, né? Elas estão nas redes sociais, estão nas baladas, estão ali no mundo, nas redes sociais, nas coisas humanas, tentando preencher um vazio que só Cristo preenche. Eu toquei nisso, eu nunca esqueço disso, da Luva Lulu. Eu lembro quando eu era criança na vida da igreja, eu não esquecia dessa mensagem, dessa historinha, né? Não sei se os irmãos já lembram disso, da Luva Lulu. E eu, quando era criança, nunca esqueci disso, da Luva Lulu, que havia uma luva, e essa luva tentou, é bem simples, tá, irmão? Mas é muito significativo. A luva tentou fiar no pé, mas não conseguiu caber. A luva tentou fiar no braço, mas não conseguiu caber. E a luva só ficava triste. Vocês entendem? A luva ficava só triste porque não havia comprimento para ela. Ela vivia triste. Aí um belo dia ela achou a mão. Ela entrou na mão e ela sentiu a satisfação. Você sabe por quê? Aí eu toquei nisso, né? Irmão, a luva ela foi feita para a mão. Só a mão consegue completar ela. Ou seja, o homem ele foi feito para Deus. E somente Deus consegue completar ele. Sabe, irmão, é muito simples essa historinha, mas é uma coisa assim que é nossa prática hoje. Você pode tentar entrar em preencher sua vida com carro, preencher sua vida com dinheiro. Não é que isso não é necessário, mas eu vou dizer para você, tanta gente que é rico aí hoje, mas é infeliz, né? Tanta gente hoje que tem um carro zero, mas é infeliz. Só se pegar essas pessoas famosas, vocês vão ver. Pega um relato deles, você vê a insatisfação que eles têm. A pessoa tem uma beleza, tem tudo, mas eu te pergunto para você, a pessoa está na depressão, está na tristeza, está na angústia. Irmão, não existe nada que preenche o homem, a não ser Cristo. Irmão, o Senhor foi categórico, foi exato o que Ele diz. Irmão, você foi criado para Ele, dele e para Ele. Não adianta que você querer colocar outra coisa nessa nuvem, não ser a mão, né? Ou seja, em sua vida não ser Cristo. Amém, irmãos? Vamos ler também Isaías, João 7,37. João 7,37 a 39. João 7,37 a 39. Amém, irmãos? João 7,37 a 39, ele fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso lhe disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não foram dados, porque Jesus não havia sido glorificado. Senhor Jesus, muito rico esse versículo. O Senhor no último dia, Ele simplesmente levantou naquela festa e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, porque Ele é o rio da água da vida, irmão. Quando nós tivermos sede, nós precisamos ir até o Senhor, não é? Beber do Senhor. Aí Ele fala assim, quem crê em mim. Agora os irmãos entendem? Por isso que a mulher samaritana lá em João 4, o que ela fez, irmão? Depois que ela bebeu do Senhor, ela bebeu da água da vida, ela creu, né? Ela creu e ela bebeu. O que aconteceu? Ela fluiu o rio de água viva dela. Ela começou a pregar lá onde que ela estava, né? Da região que ela estava. Começou a falar do Senhor. Eu vi alguém, né? E esse era o Cristo. Irmão, isso é algo maravilhoso. Sabe por quê, irmão? Quando nós cremos, a palavra de Deus, ela flui como um rio de água viva dentro de nós. Por isso que a mulher samaritana, o Senhor falou dela que havia uma água, e essa água poderia satisfazer ela, e ela simplesmente creu e bebeu. Irmão, então nós precisamos fazer o quê? Crer e beber, irmãos. Beber de Cristo. E quando isso acontece, quando nós cremos e nós bebemos,
Irmão, o rio de água da viva, águas vivas vai fluir de nós. Aqui fala, você já reparou que fala? Fluirão rios. Aqui está no plural, irmãos. Não está no singular. No plural. Ou seja, é vários rios. Não é verdade? São vários rios que vai fluir de nós. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Podemos ver isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo que nós estamos desfrutando, Gênesis 2:10. Gênesis 2:10 fala assim, que nós desfrutamos semana passada, Gênesis capítulo 2, versículo 10. 10 a 14, ele fala assim, Gênesis 2, 10 a 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, e o que rodeava a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontrava lá o bidério e a pedra de ônix. O segundo rio chamava-se Gion, e o circula a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é Eufrates. Irmão, graças ao Senhor que havia um rio no Jardim do Éden, e esse rio se multiplicou em 4 braços. E dividiu-se em 4 braços. Irmão, por que não dividiu só em um, mas em 4? Irmão, para simplesmente alcançar as 4 partes da terra. Irmão, ó Senhor Jesus, o Senhor não quer deixar ninguém de fora não, irmãos, né, Neiva? O Senhor quer alcançar todo mundo. Ou seja, dentro de nós também, irmão, flui esse rio. E esse rio quer alcançar toda a terra, toda a cidade de Birité. Né? E observei, irmão, 4 braços, os 4 braços alcançando toda a terra. Ou seja, o Senhor não quer deixar ninguém de fora. É o fluir do rio. E aí, eu não sei se os irmãos viram, esse rio Pison, ele mostra para nós, até nós vimos essa semana, ele fala que ele flui gratuitamente. Porque a própria palavra Pison representa no grego, né, gratuitamente. Olha para você ver que maravilha, né? Ou seja, esse rio, ele flui gratuitamente. Não precisa você pagar. Essa água, ela chega, ela flui gratuitamente para nós. O rio Pison. Aí no rio Gion, ele representa para purificar os nossos pecados. Irmão, então, ou seja, um primeiro braço do rio Pison, ele vai gratuitamente, sem que alguém precisa pagar nada, de forma gratuita. Já o rio Gion, ele fala o quê? Ele vem purificar o pecado. Irmão, o Senhor vai segundo as necessidades humanas, para satisfazer toda a necessidade humana. Então o rio Gion, ele vai para o quê? Purificar o pecado. Não é verdade? Agora já o terceiro rio, que é o rio Tigre, o que ele faz? Ele fala o quê? Nos resgata do cativeiro. Irmão, ou seja, do cativeiro. Esse cativeiro pode ser religião. Então, por um lado, um rio flui gratuitamente, outro rio ele flui para libertar do pecado, e outro rio ele já flui para livrar o povo do cativeiro, que representa, às vezes esse cativeiro pode ser religião, que representa o rio Tigre. O quarto rio, que é o rio Eufrates, o que ele flui? Ele flui produzir frutos para Deus. Senhor Jesus, então esse rio, o rio Eufrates, ele flui para produzir frutos para Deus. Irmãos, mas o que nós queremos dizer, que esses 4 rios, o que ele significa? Ele simplesmente tipifica que era para o suprimento do homem. Então todos esses 4 rios, esses 4 braços do rio, é para suprimento do homem, para a sua necessidade. Irmão, Deus é misericordioso demais. Deus não quer deixar ninguém de fora. Ele quer capturar, Ele quer alcançar. Ou seja, o jardim foi fechado. O Senhor colocou ali o querubim, por causa de um homem ter pecado, ali escolhido a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor fechou o jardim, colocou querubins, mas o rio continuou saindo. O rio saiu, irmãos. O rio continuou saindo para alcançar o homem. O Senhor é maravilhoso. O Senhor não deixou o homem sem suprimento. O Senhor não deixou o homem sem suprimento. Ele foi alcançar o homem. Irmão, louvado seja o Senhor por isso, né? Para nós encerrarmos, vamos ler lá em Isaías. Isaías,
Isaías capítulo 55. Isaías 55. Senhor Jesus, graças a Deus pelo livro de Isaías. Ó Senhor Jesus. Isaías 55, versículo de 1 ao 3. Isaías 55, de 1 ao 3. Ele fala assim, ó: Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque eu convosco farei uma aliança perpétua, que consiste na ciência e misericórdia prometida a Davi. Irmãos, se os irmãos viram aqui, principalmente no versículo 1 e 2, no versículo 1 e 2, vinde, se você tem sede, vinde a mim, o Senhor está te chamando. Se você tem sede, vinde a mim. Aqui não é, irmão, aqui o Senhor te chamando. Você está com sede? Vinde a mim. Mas você não precisa ir, irmão, com dinheiro. Você não precisa fazer pertinência. Você não precisa pagar um preço. Irmão, é de graça. Sem pagar, sem ter dinheiro, sem ter, não é? É só ir até o Senhor, né, Pedro? Aí ele fala assim, ó: vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Já pensou você comprar sem dinheiro? Irmão, é só algo do Senhor. Aí ele fala assim, ó: sim, comprai sem dinheiro, comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Irmão, graças ao Senhor, é isso que o Senhor quer falar para nós. Nós precisamos ir até o Senhor. Aí, irmãos, aqui o Senhor, ele fala para nós que, ele fala assim, ó: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Às vezes a gente gasta o tempo da nossa vida com tantas coisas que não satisfaz. Irmão, nós precisamos gastar nosso tempo, a nossa vida para o Senhor, para beber do Senhor, desfrutar do Senhor, desfrutar da sua palavra. Aí no versículo 6, ele dá uma advertência para nós. Podemos ler capítulo 55, 6, ele fala assim, ó: buscais o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Irmão, invoca enquanto está perto, porque vai chegar um tempo que você vai invocar e já não vai ter jeito mais. Nós estamos na era da graça, né? Hoje você chama o Senhor vem. Vai chegar um tempo que você vai clamar e não vai te responder mais. Hoje é a era da graça, que do que o Senhor lhe chama e Ele está perto. Por isso que Ele fala aqui, ó: buscar enquanto se pode achar. Buscar enquanto pode achar. Irmão, vai até o Senhor enquanto se pode. Se você está com sede, vai até o Senhor. Não é? Vai chegar um tempo que não vai ter essa oportunidade. Aí no versículo 11 ele fala assim, ó: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo que designei. Então a palavra do Senhor, ela está designada para nos dar vida, para nos lavar. E vamos ler aqui outro versículo rapidinho, antes para terminar. Salmos 46, 6. Salmos 46, versículo 46, 4, desculpa. 46, Salmos 46, versículo 4. Salmos 46, versículo 4, ele fala assim: ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Irmão, ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Você sabe o que esse rio? Somos nós, esses canal desse rio, né? Somos nós, irmão. Alegra a cidade de Deus. Irmão, esses canais desses rios alegra a igreja. Irmão, hoje você é um canal de bênção, um canal de rio, da água da vida. Você alegra a cidade de Deus, você alegra a igreja, porque você traz vida. Irmão, o rio vem trazer vida, não é? Quando você está aqui na reunião, você está fluindo o rio de água viva, você alegra o coração de Deus, você alegra a cidade de Deus. Irmão, louvado seja o Senhor, irmão. Que nós possamos ter esse coração, né? De alegrarmos ao que o Senhor tem falado para nós. Amanhã nós vamos continuar, irmãos. Amanhã nós vamos dar continuidade na palavra. E amanhã nós vamos entrar sobre a questão da auxiliadora, né? Que é até o tema dessa mensagem. Uma auxiliadora idônea para o homem. Então amanhã nós vamos continuar sobre isso, né?
uma auxiliadora idônea que o Senhor quer e representa também a igreja, que é a auxiliadora idônea do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.